Partido Comunista Português. Liberdade, democracia, socialismo. Um projeto de futuro. À medida que os dias passam, as dificuldades aumentam. E, no entanto, estamos preocupados com o rumo que o país está a levar, com esta política destrutiva que o Governo continua a executar. Mentindo aos portugueses, como aliás sempre fizeram ao longo dos últimos 35 anos. Hoje verificamos que o país está mais pobre, mais endividado, mais injustiçado. Top 50 dos municípios com o maior passivo exigível em 2012. 4 importantes baluartes da CDU constam desta lista. Liderada por Lisboa com 660 milhões de passivo exigível. No entanto, enquanto que a maioria dos municípios que constam desta lista conseguiu reduzir o seu passivo, verifica-se que todos os municípios da CDU tiveram um comportamento inverso, aumentado os seus passivos e, em alguns casos de forma assustadora, como o caso do Seixal e de Sesimbra, que duplicaram a sua dívida exigível de 2007 para 2012. Top 15 municípios com o maior aumento do passivo exigível de 2011 a 2012 em valor. Top 50 dos municípios com o maior endividamento líquido. Nota-se que o Seixal é um dos municípios do país em piores condições financeiras. E um velho baluarte da CDU que entre 2011 e 2012 conseguiu aumentar o seu endividamento em 60%, quando o resto do país vivia, e vive, em austeridade. Municípios com o maior peso das despesas com pessoal nas despesas totais em 2012. Top 35. Lisboa estava em 2011 em 32º nesta lista. Em 2012, tanto Lisboa como o Porto já não constam dela. Nota-se que no top 35 dos que têm menor despesas com pessoal, não consta nenhum município da CDU. Porque a prosseguir esta política acrescentará mais desemprego, mais recessão, mais pobreza. Municípios em cujo peso dos impostos é maior, nas suas receitas top 35 em 2012. Como se pode observar, 5 importantes municípios da CDU aparecem nesta lista, que é liderada pelo Seixal. E note-se que Lisboa ocupa a 32ª posição, quando em 2011 estava em segundo, ou seja, 5 dos maiores baluartes da CDU têm agora uma maior percentagem das suas receitas em impostos que em Lisboa, sendo os municípios destes concelhos cada vez mais prejudicados ao nível da carga fiscal. Em especial nos casos do Seixal, Setúbal, Palmela e Barreiro, como veremos adiante. Não se trata apenas do confisco dos salários, de reformas, das pensões, do ataque a direitos fundamentais. Posto isto, o resultado da má gestão da CDU, neste caso em particular, conduz a um inevitável aumento da carga fiscal para os municípios. Note-se que estes impostos são definidos pelos municípios e nada tem a ver com o governo. Se a CDU está tão preocupada com o aumento dos impostos, por que não dá o exemplo? Em vez disso, o que assistimos em muitos municípios geridos pela CDU é um aumento de impostos ou manutenção de elevados níveis fiscais, e em linha com as políticas do governo central. E atenção que estamos a falar de velhos baluartes da CDU, e não de câmaras conquistadas em eleições recentes. A isto se chama hipocrisia política. Uma política que devolva aos trabalhadores, ao nosso povo, os seus salários, os seus rendimentos. Lei das Finanças Locais, em vigor desde 2007. Os municípios passaram a beneficiar de uma fatia de 5% da receita do IRS cobrado pelo Estado Central. A legislação permite que as autarquias abdiquem desse dinheiro, ou de parte, a favor dos contribuintes do concelho, como desta forma. A Câmara Municipal perde a receita para o seu orçamento anual, mas a fatura fiscal das famílias é aliviada nessa mesma proporção. Em 2014, 72 autarquias irão abdicar de parte da receita de IRS, ao abrigo da lei, das quais 14 irão abdicar da totalidade, ou seja 5%, de todos os municípios da CDU apenas 3 Alcácer do Sal
Grândola e Vila Viçosa irão abdicar da receita de IRS apenas em 1%. Quero, neste momento, assumir, portanto, um compromisso e reafirmá-lo de que o PCP, sempre, nas horas boas e nas horas más, estará do lado certo, do lado dos trabalhadores e do povo português. O Tribunal Constitucional passou a pente fino as contas dos partidos políticos referentes a 2001 e encontrou várias irregularidades. Na maior parte dos casos, o Tribunal detectou falta de integração das contabilidades, falhas no inventário anual do património dos partidos, faltas nas listas de receitas de angariação de fundos, incumprimentos da obrigação de pagamento de despesas por cheque e ausências ou deficiências de suportes documentais. Depois de avaliados os casos, o Partido Socialista e o Partido Popular foram condenados ao pagamento de 66.838 €, o equivalente a 200 salários mínimos nacionais. O Partido Social Democrata vai ter de pagar 43.445 €, ou seja, 130 salários mínimos nacionais. Para o PCP, a multa é de 15.038 €, o equivalente a 45 salários mínimos. E o Bloco de Esquerda vai ter de pagar 11.696 €, correspondentes a 35 salários mínimos nacionais. São regalias que vêm de outros tempos. Ao todo, há cerca de 400 antigos políticos que têm direito a subvenções vitalícias. Ganham, em média, um valor que ronda os 2.000 € por mês. Também o PCP, embora esteja contra as subvenções, acha que o debate em torno da medida desvia atenções do essencial da política do governo. Em 11 de janeiro de 2013, o Diário de Notícias noticiava: a então Presidente da Câmara de Palmela, Ana Teresa Vicente, eleita pelo PCP, se iria reformar aos 47 anos acabados. Formada em Sociologia, Ana Vicente fez todo o seu percurso no poder local, sempre em Palmela. Foi adjunta do Presidente, vereadora, Vice-Presidente e, por fim, Presidente da autarquia. Cumpria o seu terceiro e último mandato. Ana Vicente teria direito à reforma a partir de fevereiro e a uma pensão de 1.859 €. A Lei dos Eleitos Locais permite-lhe um regime especial de reforma. Por exemplo, até 10 anos de trabalho. O tempo de serviço para aposentação conta a durar. Paulo Moraes, dirigente da Associação Cívica Transparência e Integridade, quando inquirido sobre o assunto, disse, e cito: o sistema de reformas dos políticos em Portugal é uma das muitas vergonhas em que este regime foi criando. Nós temos hoje uma classe política em que muitos dos seus membros foram reformados com 8 anos de atividade e outros, mais recentemente, com 12 anos de atividade. O país continua a afundar sob o peso de uma dívida insustentável, com um novo máximo histórico acima dos 130% do PIB. O déficit e a dívida permanecem para continuar. O que se passa com o Banco Espírito Santo e o que a sua crise revela. A seguir, portanto, a outros casos de alguns bancos que levaram a prejuízos imensos e a que o povo português tivesse de pagar duramente essas diatribes, essa especulação, essas negociatas que existiram designadamente no BPP e no BPN, como é sabido, há um processo que, inevitavelmente, vai ter consequências para a nossa economia, para os portugueses. Estes são acontecimentos que dão razão à existente exigência do PCP de pôr a banca comercial sob o controle público ao serviço do país e não desta ou daquela família ou grupo de acionistas. Não tem ideia quanto é que custaria ao erário público a nacionalização do Banco Espírito Santo? Essas contas não fizemos. Tenha sentido a responsabilidade, porque estamos a falar de um caso sério que pode custar muito aos portugueses. Vamos entrar no ano 40 da Revolução de Abril. Desse Abril que se transformou no ato e no processo mais avançado da nossa história contemporânea.
O presidente do Governo Regional da Madeira lançou hoje uma crítica aberta à justiça portuguesa, nomeadamente ao Ministério Público, por permitir que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia se façam representar em Portugal todos os anos na festa comunista do Avante. Em 2006, o Partido Comunista convidou para a festa do Avante membros das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Terroristas, dizem os Estados Unidos e a União Europeia. No Seixal estiveram membros do Partido Comunista da Colômbia e da revista das FARC, a Resistência. Por provar, ficou mesmo a presença de guerrilheiros. Um movimento clandestino e um movimento guerrilheiro não anda propriamente a dizer eu sou o comandante não sei das quantas ou sou o guerrilheiro não sei das quantas quando viaja posterior nas suas missões, quando viajam nas suas missões de captar solidariedades e apoios internacionais. As FARC são acusadas de tráfico de droga e há muito que os raptos se tornaram uma arma de guerrilha. Acusações dos países ocidentais rejeitadas por muitos comunistas portugueses. Constitui um movimento guerrilheiro que tem um projeto político e nós encaramos, quer dizer, eu como comunista encaro as FARC na mesma pé de igualdade com que os movimentos de libertação das colónias portuguesas e as colónias portuguesas, por exemplo. Entre os comunistas, a solidariedade com o projeto das FARC faz-se sentir e em nome da libertação da Colômbia há até quem se tenha juntado aos guerrilheiros no terreno. A resistência, palavra de ordem dos comunistas portugueses com ecos do outro lado do Atlântico, na América Latina, um laço ideológico entre Portugal e a Colômbia. É preciso respeitar as escolhas dos povos destes países no plano político, económico e social. Em 2011, e na sequência da morte do presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-il, a CDU, em comunicado à imprensa, declara o seu pesar pela sua morte, reafirmando o seu respeito e solidariedade para com a soberania da República Popular Democrática da Coreia e o direito que lhe assiste a determinar o seu rumo próprio de desenvolvimento, sublinhando, porém, a existência de fenómenos e práticas de realidade política coreana com os quais não se identifica. Ou seja, a CDU reafirma o seu respeito por um regime criminoso e autoritário que mantém o seu povo refém. Num país onde qualquer indício de oposição é silenciado de forma violenta, eu pergunto, mas a que direito se refere a CDU? Ao direito de Kim Jong-il e de seus descendentes de decidirem sem o escrutínio do seu povo? Ou ao direito do povo de determinar o seu próprio destino? E que escolhas e direitos tem um povo que vive no medo e na ignorância? Morreu esta terça-feira em Havana um dos presos políticos mais conhecidos de Cuba. Orlando Zapata Tamayo era um dos membros do grupo de 75 dissidentes. Em 2003, Orlando Zapata Tamayo foi condenado a 3 anos de prisão por desrespeito às autoridades. Era um dos mais famosos dissidentes políticos cubanos. Enquanto cumpria a pena, foi condenado a mais 22 anos por, mesmo na cadeia, continuar a defender os ideais da liberdade. Orlando Zapata tinha 42 anos. Há semanas, entrou em greve de fome em protesto contra as más condições nas prisões cubanas. Aparentemente, foi-lhe negada a água durante a greve de fome, o que teria bastado para que não morresse. Quando finalmente o internaram, era tarde demais. Uma morte que já mereceu várias reações. A Comissão Cubana para os Direitos Humanos, organização ilegal mas que é tolerada por Havana, afirma que as autoridades cubanas deviam ter forçado Tamayo a alimentar-se e acusa o regime de ter levado a cabo um homicídio virtual premeditado. Também a oposição condenou este desaparecimento, apelidando a sua morte evitável. Esta morte por greve de fome foi a primeira de um prisioneiro político em Cuba desde 1972, quando morreu na prisão Pedro Luís Boitel, um dirigente estudantil que combateu os governos de Batista e Fidel Castro. Mas este é um funeral que nem todos vão poder assistir. Segundo a Comissão Cubana para os Direitos do Homem, pelo menos 30 pessoas foram detidas, sobretudo na província de Holguín, todos eles conhecidos por serem opositores ao regime de Raul Castro. Pela primeira vez depois da Revolução, o governo cubano lamentou a morte de um dissidente. E o presidente Raul Castro negou que haja tortura nas prisões cubanas, enquanto estava ao lado do presidente brasileiro Lula da Silva, de visita à ilha. Eu me sinto consternado y muy compungido por la muerte de un hermano mío, que fue mi compañero de prisión, que estuvo preso injustamente por ser un demócrata, por tener un ideario político no compatible con el régimen cubano. Ha sido un acto incivilizado del gobierno cubano
dejarlo morir. Forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más mentiroso. El 23 de febrero fallecía el preso cubano Orlando Zapata tras 88 días en huelga de hambre. Los grandes medios de comunicación internacionales, sirviéndose de su control casi absoluto de la información, han llevado a cabo una gigantesca campaña de culpabilización del gobierno cubano, ocultando para ello elementos informativos muy relevantes. En primer lugar, el motivo de su huelga de hambre: conseguir lo que en los medios han calificado como mejoras carcelarias, en realidad privilegios sobre el resto de reclusos, como tener televisor, cocina y teléfono en su celda, algo impensable en cualquier centro penitenciario del mundo. En segundo lugar, su perfil personal. Frente al personaje fabricado por los medios, un humilde albañil y pacífico preso de conciencia, Orlando Zapata fue un violento delincuente común, procesado entre 1993 y 2002 por violación de domicilio, estafa y por las graves lesiones a un ciudadano por un ataque con machete. En 2003 fue condenado a 3 años de cárcel, pero esta sentencia se amplió a 24 años por diversos cargos de agresión violenta a funcionarios de prisión. Al contrario de lo afirmado por los medios, Zapata no formaba parte del grupo de 75 personas detenidas en La Habana en marzo de 2003 por sus vinculaciones con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, este gobierno no incluía su nombre en la lista de supuestos prisioneros políticos presentada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es en prisión donde es captado por Osvaldo Payá y Marta Beatriz Roque, representantes de la contrarrevolución cubana más fiel a Washington. Su familia comenzó entonces a recibir ingresos económicos de organizaciones de la mafia de Miami, como la Fundación Nacional Cubanoamericana, financiada por el gobierno estadounidense y responsable de la muerte de numerosos civiles por acciones terroristas en Cuba. Su personalidad era perfecta para convertirse en mártir de la causa, por lo que la llamada disidencia ligada a Washington le impulsó a llevar a cabo esta huelga de hambre de peticiones imposibles que comenzó el 18 de diciembre de 2009. Aunque se negó en todo momento a recibir asistencia médica, fue tratado y atendido contra su voluntad en varios hospitales del país, el último el mejor centro sanitario de la isla, el Hospital Hermanos Almejeiras. Un año antes, en marzo de 2009, había sido operado de un tumor cerebral. Una neumonía que afectó a sus 2 pulmones fue el causante final de su muerte el pasado 23 de febrero de 2010. Las mentiras aparecidas en los medios son incontables, pero es particularmente escandalosa la versión de que falleció por la negativa a entregarle agua durante 18 días por parte del director de la prisión. De esta manera, la autodenominada disidencia cubana, despreciada y arrinconada por la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, dado su carácter mercenario, ha conseguido una complicidad mediática y diplomática sin precedentes y un mártir sobre el que pivotar su estrategia de supervivencia. Pero la realidad de Cuba es bien distinta a la que proyectan los medios internacionales y pronto pondrá a todos en su merecido lugar. Queda en manos ahora de la población de Europa, de Estados Unidos, de América Latina y de tantos lugares del mundo poner en el lugar que merecen a los propietarios de los medios de comunicación y a los mercenarios de la mentira y el terrorismo mediático. O PCP lamenta a morte de Orlando Zapata. Claro, todos lamentamos a morte do cidadão cubano Zapata Tamayo num hospital cubano após uma greve de fome. Ao contrário de alguns dos proponentes dos votos, cujo verdadeiro objetivo não é manifestar pesar com esta circunstância funesta, é antes e fundamentalmente inserir-se em mais uma operação de pressão e ingerência num país soberano. Esses são também os que não dizem uma palavra sobre as atrocidades de Guantánamo. Claro que a quem visa este objetivo pouco importam certos factos. Ignoram ou pretendem ignorar que em 2003 foi libertado da prisão e que regressou por reincidência, que nem sequer constava numa lista de supostos presos políticos anunciada em 2003, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Ribeiro Castro. Ignoram ou querem ignorar que lhe foram prestados todos os cuidados de saúde possíveis, incluindo uma operação em 2009 a um tumor cerebral. Quem se submete às ordens dos Estados Unidos da América é automaticamente um democrata. Quem luta pelo avanço de processos de afirmação progressista na América Latina
defendendo a sua soberania em relação ao poderoso vizinho do Norte e aos interesses das suas empresas e corporações, só pode ser antidemocrático e terrorista. Por isso condenamos toda e qualquer forma de ingerência ou ataque, incluindo o criminoso bloqueio a que se encontra sujeita desde há quase meio século. First, no blockade. É Everett Briggs. Nascido em Cuba nos anos 30, diplomata, filho de diplomata, Briggs representou o ZEUA em Angola, em vários países da América Latina e em Lisboa. The only blockade that ever existed was when the Soviets introduced intercontinental ballistic missiles, and there was a very brief naval blockade. It's been called an embargo, but it's a misnomer, the U.S. policy over the years. It started in response to Cuba, the Cuban government's having stolen over $2.5 billion worth of U.S. property, and it was in response to that. Now, the so-called embargo has been greatly criticized both in the United States and abroad, and I just termed it as a misnomer for the following reason. I'm not sure it's generally known, for example, that the United States annually sells almost $1 billion worth of agricultural goods to Cuba, including newsprint, which goes under the rubric of agricultural goods, and it's American newsprint, which is used to print Granma, the communist newspaper. Now, why do we do this? We did it first as a humanitarian gesture because they needed food, but now the sales are for cash only. And what Cuba objects to is that we won't give them credit. Why won't we give them credit? Because since 1986, Cuba has defaulted on all of its loans, and if the United States allowed American companies to sell for credit, then if Cuba did not pay, as they traditionally have not, then the American taxpayer would end up with the bill because the U.S. government would pass it on to us. Não pagamos. A renegociação da dívida. Não pagamos. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos. That's the reason for the cash-only sales that we have. The other element of this so-called embargo is that American companies are not allowed to invest in Cuba. Why? Because any investment in Cuba is with the regime. The regime is the senior partner, and all employment in Cuba is arranged through the regime. All payments, salaries are paid to the regime, and the regime siphons off up to 96 cents of the dollar for itself. So any investment in Cuba is a subsidy to the Cuban government. Because of the conditions in the country, we don't want to do anything which actually strengthens the regime or perpetuates its ability to hold on to power. Now, people say, well, it hasn't worked. It's a question, in effect, nothing works with that kind of a regime until the end of the regime. Independentemente das considerações que cada possa fazer sobre as opções do povo cubano, há que respeitar essas opções. Há que respeitar o seu direito soberano de decidir sobre o seu destino e sobre as formas de organização política do seu Estado. And because of our feeling that a country which has such an appalling human rights record and which denies all political freedoms to its people, the money doesn't go to the people, it goes to the government. And so the whole economic policy of the United States, I would admit this, that in effect it's sort of stuck, but on the other hand, how do you give up something when you have nothing in return? Say that Cuba is North Korea without missiles but with beaches. Well, but do you think the nature of the regimes is the same? I think essentially it is. It's a family-run organization. Yeah. In Cuba, all means of production are in the hands, really, of the military. Sometimes the Cuban regimes say that data about human rights and the people that died while trying to escape and people that died in prison, etc., is mostly fabricated. So that there was never a massive execution of people or crimes like they used to be in the Soviet Union. How do you answer to that? It's documented that about 5,000 people were sent al paredón, just summarily executed. It's
always astonishes me when I travel around. I was recently in Turkey, and you see people wearing T-shirts with Che Guevara on it. This man was an assassin, as was Raul in his day. So no, I think it's absolutely documented that at least 5,000 people were sent to the wall and simply shot. Today there are 300, at least, I think it's around 300 political prisoners called prisoners of conscience by Amnesty International. But in addition, there are several thousand people in jail who are there for so-called economic crimes. It's a crime if you grow a leaf of tobacco and sell it to me. That's a crime. That's a crime against the state. There's a crime of peligrosidade, I suppose in Portuguese. That is a crime, and if you are declared by the regime to be dangerous to the regime, go into jail. Por isso também entendemos que a postura lógica da União Europeia e o caminho a seguir deverá ser o da total normalização das relações com Cuba, com a retirada da posição comum contra Cuba, que representa uma inaceitável discriminação exercida sobre Cuba e o seu povo. How do you have normalized relations with a country that's not normal to the extent that Cuba is so abnormal? And you know, dictatorships are dictatorships. The regime accuses the Center for a Free Cuba of being an agent of the U.S. government. Batista accused all the opponents of being communists, so did Pinochet. So, you know, this is the style of these regimes. Mas não podemos deixar de deplorar os termos deste debate e a sua posição inaceitável contra Cuba. Há pouco, nesse debate candente, nós ouvimos uma ilustre deputada, um ilustre deputado, tentando justificar a ditadura cubana e apontando outras violações de direitos humanos no mundo. E certamente elas ocorreram em Abu Ghraib, ocorrem em Guantánamo, ocorreram na Praça da Paz Celestial. Mas uma ditadura, uma violação de direitos humanos não justifica a outra. Nós temos que falar com todas as palavras. A verdade a respeito de Cuba, a verdade a respeito da Venezuela, a verdade a respeito da China, apesar de sua aparência pretensamente democrática e de economia de mercado. Nós temos que, desta tribuna, ter liberdade para pronunciar as necessárias palavras, para oferecer, para hipotecar solidariedade àqueles que estão há 50 anos enforcando, fuzilando, matando de fome dissidentes políticos. E, portanto, nós que gozamos e fruímos dessa liberdade política, não podemos apoiar ditadura de espécie alguma, por mais charmosa que ela possa parecer nos círculos intelectuais que costumam falar de democracia, mas arrotar plutocracia. Deveria trabalhar firmemente pela redemocratização de Cuba e pela redemocratização de todas as nações onde ainda imperem ditaduras. Muito obrigado por sua atenção. É por isso cada vez mais evidente que a solução para a crise é o caminho da democracia e do socialismo que o PCP propõe para Portugal. Podem contar sempre com o PCP. A luta pela liberdade, a democracia, o socialismo e o comunismo. Os trabalhadores e o povo podem continuar a contar com o Partido Comunista Português. Eu diria que se trata não de marxismo, mas hoje o termo está muito em moda, um marxismo pós-modernista.